no que nos diz a palavra de Deus aqui. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, planta dos vossos pés, vou ter dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Podeis assentar. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosíssima, uma palavra que Deus, o próprio Deus, ele se manifesta depois da morte de Moisés, depois de todos os feitos que Moisés fizera, a obra que Deus incumbira, e ele ali pôde fazer a obra do Todo-Poderoso. Mas um dia chegou em que Moisés veio a falecer, e Deus, ele nunca deixa a sua obra perecer. Eu quero que os irmãos entendam que Deus, ele tem sempre alguém para prover, ele tem sempre alguém para levantar, para suceder alguém, para que a sua poderosa obra na terra, ela venha prosperar em todos os tempos. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus chega a Josué e diz a ele, para que ele se preparasse, para que ele cingisse os seus lombos, para que ele pudesse assumir aquilo que Moisés havia fazendo, mas Moisés falecera. Agora ele vinha levantar a Josué, ele veio a levantar a Josué, mas todavia, como todo ser humano é falho e se acha muito pequeno e se acha incapaz, Josué se espantou quando Deus dirigiu-se a ele. Josué viu a tamanha obra e Josué temeu. Josué ficou espantado de uma tal forma que em 3 versículos deste capítulo nós vemos Deus falar: não temas, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo, assim como fui com Moisés meu servo, eu serei contigo. Mas ainda assim, o próprio Deus falando a Josué, ele estava temeroso, porque é do ser humano, meus irmãos, é do ser humano. Quando uma incumbência vem para nossas mãos, nós tememos de não sermos capazes de fazer da forma que precisa ser feito. Então Deus quis mostrar para ele que ele não chama capacitado, mas ele chama e capacita. Aquele que Deus quer chamar, ele vai capacitar, porque Deus, ele nunca chama o grande. Quando Deus foi usar alguém para derrotar aquele gigante Golias, ele não escolheu Samar, ele não escolheu o maior guerreiro ali no reino da época, mas ele escolheu o menor
humilha, esse Deus abate. Mas aquele que se coloca na posição de servo humilde, o nosso Deus que é o capacitador, é o Deus da sabedoria, é o Deus que tem sabedoria em abundância, tanto humana como celestial, para capacitar os seus. Esse Deus levanta este pequeno, mas nós temos que chegar diante dele com toda a humildade. Louvado seja Deus. Muitas vezes olhamos um trabalho como esse daqui, eu costumo dizer, Deus está neste negócio, Deus está nas coisas pequenas para confundir as grandes. Deus chama o pequenininho para confundir quem pensa que é grande, aquele que não é, para confundir o que diz que é, porque o Deus que nós servimos é um Deus que constrói, ele não é um Deus que só reforma, ele não é um Deus que pega aquilo que já existe, ele pega do pó da terra e faz um ser humano. Foi nós que fomos feitos dessa forma. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que falta nas nossas vidas muitas vezes é falta de fé, porque o Senhor, ele só quer de nós o quê? Disponibilidade, dispor em fazer e termos fé que aquele que nos avistou, ele vai garantir, vai dar certo. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui no verso de número 6, ele vai dizer: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Essa terra, ela tinha sido prometida, mas o povo, ele era um povo obstinado, o povo era um povo rebelde. Quando Moisés virava as costas, um minutinho que Moisés virava as costas, o povo já reunia, fazia uma assembleia entre eles e já queria adorar um Deus, porque o povo tinha uma sede de adoração, mas eles tinham que adorar apenas ao Deus vivo, ao Deus que levanta o homem, ao Deus que levanta o pequeno, ao Deus que do nada faz existir e traz a existência. E o povo, eles eram obstinados. Moisés estava ali no monte, recebendo ali os mandamentos que o Senhor estava lhe dando, e o povo estava prostituindo a presença de Deus. O povo chegou em Arão e disse para Arão que precisava que ele fizesse um bezerro, para que eles pudessem se dobrar diante daquele bezerro, porque Moisés já havia um tempo que estava naquele monte e talvez ele não voltaria. Essa era a falta de fé daquele povo. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que por conta disso o povo pecou, e o Senhor, ele não deixa impune aquele que peca. Se a pessoa cometeu algo, Deus vai cobrar. A promessa de entrar ali na terra prometida, o Senhor não joga por terra, mas aquele que pecou, ele cai antes de entrar. Tem que ser na divisa do lado de fora, ele não entra, porque ele pecou e esse é punido. Louvado seja Deus. Nós vemos que antes de chegar, Moisés tombou, Moisés e todo o povo. Mas por isso Deus levanta este outro guerreiro, Josué, do qual se disponibilizou com toda a sua plena força, a sua pequenez. Ele disse ao Senhor que ele não era capaz, ele mostrou para o Senhor que ele estava atemorizado, que aquela obra era muito grande, ele não conseguiria suceder aquele líder tão poderoso que liderara o povo de Israel até aquele presente momento, porque Moisés, ele teve uma história com Deus. Moisés, ele teve uma história com o povo de Israel. Moisés, ele começou do nada. Moisés, ele havia sido deixado para morrer, mas Deus, com o seu poder absoluto, ele fez com que o próprio assassino o criasse, aquele que pensava em matar o criasse. Ali acharam Moisés descendo em uma cestinha em um rio, e ali acharam Moisés, quando foi dada a ordem para que morressem todas as crianças naquela faixa etária, e Moisés foi salvo por uma criada e entregue à filha do faraó, o qual criou e o deu estudo. Tudo plano do nosso Deus, para que ele pudesse estar capacitado para essa tremenda obra que ele fez na terra, levou o povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida. Apesar de não ter entrado, mas a obra de Moisés, ela foi tremenda, e quando ele chegou a falecer, ali precisava de um sucessor, e Deus levanta Josué. Eu quero te dizer uma coisa.
coisa: você é o Josué dos dias presentes. Você que está me ouvindo neste lugar, neste momento, é o Josué dos dias atuais. Aqui nós temos esta obra, aqui temos o pastor, aqui nós temos esta igreja. Ajude esse pastor, ajude esse lugar a crescer. Congregue, contribua, fale, pregue, ore, porque o Senhor Deus te alistou para ser o Josué dos dias atuais. Moisés faleceu, mas você está vivo, louvado seja Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos capazes. Eu costumo dizer, não somos mesmo, mas nós pedimos graça e aquele que capacita nos dá a mensagem. Nós pedimos graça e aquele que nos ensina nos dá a mensagem de louvor, nos dá a palavra exata para falar para quem precisa. Muitas vezes você conhece alguém do lado da tua casa e você vê que ele está precisando de uma palavra cristã, uma palavra amiga. Seja Josué, aonde você mora. Fale para aquela pessoa que existe um Deus que supera todos os problemas. Existe um Deus que não há problema grande para ele. Diga para essa pessoa que esse Deus que você está pregando, que você está apresentando, essa pessoa, esse Deus, melhor dizendo, ele ressuscitou uma pessoa com 4 dias de morto. Porque o nosso Deus, ele é o Deus das coisas impossíveis. Aquilo que não é, ele torna a trazer a existência. Quem sabe muitas vezes aqui no nosso meio, posso dizer por mim, nós mesmos estávamos ao tempo perdido, mas o Deus de restauração, ele nos buscou lá onde nós estávamos. Quem sabe nós já estávamos desenganados, louvado seja Deus, mas o Deus que transforma, o Deus que traz a existência de novo, o Deus que muda caráter, o Deus que muda a vida, o Deus que dá esperança, esse Deus está aqui nessa noite, e é o Deus que você vai pegar do teu vizinho. Eu quero dizer para os irmãos um pedacinho do meu testemunho. Meus irmãos, eu passei um período em que eu estava de uma forma que eu procurava, lutava, mas as coisas não estavam andando e eu não entendia que Deus estava trabalhando na minha vida. Um certo dia eu disse para Deus, orando, eu disse para Deus que eu não ia mais, eu não conseguia mais, porque o Senhor Deus sabia da minha luta, da minha necessidade de vencer, e eu não conseguia vencer. Eu vou contar esse testemunho porque muitas vezes você pode estar passando por algo semelhante, e Deus vai edificar a tua fé, e Deus pode fazer o mesmo que Ele fez por mim, com você. Ali, meus queridos irmãos, eu estava na época, para os irmãos entenderem melhor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e ali eu lutava, vinha lutando para firmar na época, mas eu entendia que eu não conseguia. Toda vez que eu dava um passo para frente, parece que era 3 passos para trás, e ali eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero mais envergonhar esta obra, eu não quero envergonhar o teu nome. E Deus, pastor Conrado, Deus, Ele ouve uma oração sincera, aquela oração do fundo da tua alma, quando você faz, e Deus conhece a sinceridade, e Ele vai e responde, é de imediato. Naquele dia, meus irmãos, eu disse para o Senhor, mesmo afastado, que eu não ia mais lutar pela minha salvação. Olha só que tremendo. Deus, me perdoa, eu falei quase chorando. Eu não vou lutar mais, porque eu não quero envergonhar o teu evangelho. Eu entrava, mas não firmava, não conseguia entrar em comunhão com a igreja, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Naquela madrugada, naquela noite, era um sábado, naquela madrugada Deus me deu uma revelação, coisa que eu não tinha muito tempo. Deus me deu um sonho longo, e Ele me mostrou eu e uma grande multidão andando, como se fosse um campo de soja, para os irmãos entenderem, um campo aberto, e eu vi aquele monte de gente para lá, para cá, e a pessoa que estava do meu lado, eu disse: para onde nós estamos indo? O que estamos fazendo aqui? Até então eu estava sem entender. A pessoa virou para mim e disse: nós estamos mortos.
Você não se lembra? Eu disse, não me lembro. Nós estamos como? Ali, Deus me fez entender que a gente havia partido para a eternidade. E naquele momento veio na minha mente que eu havia partido para a eternidade fora da presença de Deus. Irmãos, prestem atenção, é muito sério. De repente vocês estão vivendo algo parecido. Deus, Ele, não tem prazer que ninguém se perca. Olha o que Deus fez naquela madrugada que eu falei com Ele em oração. Eu falei chorando que eu não conseguia, que eu não queria mais envergonhar o nome dEle e que eu não ia mais para a igreja. Eu falei do fundo do coração, eu não ia mais mesmo. Ali o Senhor Deus me fez entender que nós havíamos falecido. Aí aquela pessoa falou assim, já tem 12 anos, aquela noite que eu havia feito oração, aquela noite que eu havia dormido no sábado, porque o que eu pude entender, Deus me deu a entender que quando nós morremos, você morreu hoje, para você parou o tempo, você só vai aparecer lá no juízo final. Né? É tanto que a Bíblia diz, morreu, o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso no juízo. Quer dizer, para você morrer hoje, você já está lá no juízo final, você já vai aparecer lá para prestar conta. Não é para ser honrado, é um mistério, porque para você o tempo parou, para nós aqui que está vivo, está andando, mas para você parou, você só vai se ver lá no juízo final. Então, fazia 12 anos, e ali eu pensei, então eu morri daquela forma. Mas aí Deus me fazia entender o que Ele queria passar de mensagem, me fazia vir aqui, e quando eu vim aqui eu conhecia e conversava com as pessoas, e eu conversava com alguém e falei, se eu estou tendo a oportunidade de vir aqui, eu vou pedir para orar por mim, e pedi para a pessoa orar por mim, que eu queria reconciliar, e nunca eu falei para ele, ele falou assim, mas por quê? Quando você saiu para viajar com a gente, aconteceu um acidente, irmão. Na época aconteceu nessa revelação, diz que aconteceu um acidente comigo, indo para São Paulo, em uma ponte ali, teve uma grande batida, e muitas pessoas morreram, e uma delas ia ser eu. Ali esse irmão falou assim, mas por quê? Quando você saiu para viajar, você reconciliou. Aí eu entendi que eu não morria perdido, eu entendi o mistério de Deus. Você vai partir, mas você vai partir salvo, e naquela madrugada dobrei meu joelho, e Deus me deu graça. Já vai para um ano e quase 2 anos, nós na presença de Deus, falando do seu amor, pregando da grandeza de Deus, anunciando que Ele é um Deus de restauração. Eu falo que Ele restaura, porque Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou as minhas forças. Quem já tinha desistido, Deus me deu uma injeção de ânimo, e hoje estou aqui para falar para você que o Deus que eu estou pregando é um Deus de solução. Ah, mas na minha casa meus filhos não são crentes, meu esposo não é crente. Dobra o teu joelho com fé, faça como eu fiz naquela madrugada. Dobra o teu joelho e fala para o Senhor, mas fala para o Senhor, desliga dessa terra e diz para o Senhor, eu quero meu filho salvo. Se você tiver crédito com Deus, Ele vai te atender, irmão. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei na porta, batei e abri-se-vos-á. É Bíblia. Se você tiver um problema, chega diante de Deus, porque Ele tem uma dispensa enorme. Ele tem um dispensário Espírito Santo que está ali pronto para te entregar aquela vitória que você tanto precisa. Muitas vezes nós temos a necessidade de algo e nós não recebemos. Eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós temos que saber pedir, até pedir nós temos que saber, Senhor, Tu sabe que preciso disso, não é por vaidade, é porque eu preciso, Senhor. Eu preciso do meu esposo, minha esposa, junto comigo para nós entrar na igreja de mão dada. Jesus, está difícil ir sozinho. Ele vai te atender, meu irmão. Ele vai te atender, porque o Senhor, Ele disse, em Isaías 55, Ele diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Qual é o produto do vosso trabalho? É a tua fé. Gasta essa fé, gasta esse produto da sua oração, do seu trabalho, pedindo a Deus com sabedoria, porque tudo aquilo que você pedir, o Senhor Deus tem para te dar. Louvado seja Deus.
nós sendo ruins, nós ser humano, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não vai nos negar aquilo que nós precisamos, mas para isso nós temos que estar na posição. Muitas vezes a pessoa está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, está fazendo, ele sente que ele está desagradando a Deus, ele sente que ele não está orando, ele sente que ele não está consagrando, ele sente que ele não procura fazer a obra, ele sente que ele está todo torto e quer pedir. Não vai receber, irmãos. Louvado seja Deus. Mas uma coisa eu digo para você: Josué, ele temeu e tremeu, mas Josué obedeceu, e ele disse ao Senhor que ele iria, e ele foi, e ele conseguiu levar aquele povo para adentrar a terra prometida. Louvado seja Deus. E você está hoje, irmão, aqui na terra prometida, aqui é o altar do Senhor, aqui é onde você pode dobrar o seu joelho e pedir a Ele, e Ele com certeza vai ouvir a sua súplica. Muitas vezes nós estamos, meus irmãos, na posição que o Senhor quer, mas muitas vezes nós não estamos nem perto e queremos receber o Senhor. Vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que estava com crédito com Deus. O profeta Isaías, uma certa vez, ele adentrou no palácio e falou com um determinado rei: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Mas Ezequias, ele tinha crédito com Deus, ele sabia que ele tinha crédito com Deus. Ele só virou para a parede, porque ele estava muito fraco, doente. Ele virou para a parede e orou e disse: ah, Senhor, ser servido em saber, em lembrar, melhor dizendo, de que tenho sido fiel a Ti. Naquele momento o Senhor fala com Isaías, antes de sair do pátio do palácio: volta e diga a Ezequias que te dou mais 15 anos de vida. Se você tem fé e tem crédito com Ele, pode pedir que Ele vai te atender. Em nome de Jesus eu quero agradecer essa oportunidade rica. Amém. Não há